estava também hospedada fazendo a campanha. Vamos tentar fazer a cronologia do depoimento, né? Ele começa explicando isso, que ele se encontrou com a Carla Zambelli, se apresentou como hacker de Araraquara, o cara responsável pela divulgação das informações da Vaza Jato, né? Do vazamento das mensagens dos procuradores, do Moro, do Dallagnol. E ela ficou com o contato dele. Não, vamos ver, de repente me interessa, a gente pode depois conversar e você fazer parte da equipe da campanha do Bolsonaro. Aí, pouco tempo depois, ela procura o Delgatti e marca uma reunião, né? Aí essa primeira reunião ele teve com a Zambelli, o Valdemar da Costa Neto, do PL, e o cara que estava coordenando a campanha da eleição do Bolsonaro, que era o Duda Lima. Rapaz, o Valdemar? Eu não sabia do Valdemar. O Valdemar participou da primeira reunião. O nome dele era Valdemar. Então, é o seguinte, eles fazem essa reunião, né? Mas seria uma oportunidade de emprego para ele, não é isso que ele está trabalhando? Exatamente. Era para trabalhar na campanha do Bolsonaro. Nessa reunião, eles vêm com a ideia de que eles queriam fazer era para ele cavar uma entrevista com algum site de esquerda, pelo que deu para entender, né? Para falar que as urnas tinham fragilidades, que elas não eram confiáveis. E no dia 7 de setembro, fazer um vídeo com o uso de uma urna que eles iam arrumar na OAB, porque a OAB quando tem eleição na OAB, eles usam urna eletrônica. O TSE cede as urnas para eles fazerem a eleição na OAB. E onde ele plantaria um código-fonte diferente para que passasse no videozinho, no 7 de setembro, e o cara apertasse lá 17 Bolsonaro, 22, né? Esse ano foi 22. 22 Bolsonaro, aparecesse 13 Lula na hora da votação, na hora de confirmar o voto. Eles queriam fazer esse videozinho com a urna real, né? Com uma urna mesmo de verdade, para desmoralizar completamente o processo eleitoral. Isso em setembro. Agora imagina com a eleição em outubro. Obviamente não teria eleição, né? Se eles conseguissem levar à frente isso. Sim. Isso foi o primeiro contato. Depois, ele teve um café da manhã confirmado. O próprio Bolsonaro confirmou isso hoje numa entrevista na Jovem Pan, e o Flávio Bolsonaro confirmou também na CPI, com o presidente Bolsonaro. E aí o Bolsonaro reforça essa ideia, reforça a ideia de que ele precisava que ele hackeasse as urnas. Ele explica, olha, não tem como hackear, porque a urna é offline, não tem como fazer o hackeamento. Ele manda ele comanda, ele avisa o seguinte, olha, você vai para o Ministério da Defesa, que você vai preparar um relatório dizendo que as urnas não são confiáveis. E aí você tinha um militar que estava ligado ao Ministério, que participou, e falou, mas eu não posso levar ele para lá. Não pode sim, eu tô mandando, a ordem é minha, leve o cara lá. André, a gente não tem um videozinho aí para mostrar, falando da questão da fraude nas urnas, para a gente retomar em seguida? Não Agora, vai, mostra aí. Solta agora? Tá. Solta agora. No dia 7 de setembro, eles pegaram uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número... É que assim, o código-fonte da urna, certo, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Impressionante, né? Isso é eles combinando com o Duda Lima, que o Duda Lima queria que aparecesse, né? Depois ele foi para o café da manhã. Depois eles teve o café da manhã. Pode soltar. Não, o indulto, tá.
Neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas nesse encontro ele assegurou apenas o Cara. Tem a história do relatório. Aí, foi a propósito desse indulto que Bolsonaro teria dito: se alguém ameaçar lhe prender, eu prendo o juiz? Foi nessa hora? Não, isso foi depois. Depois? Bom, a gente vai chegar tanto que ele fala aí na cariação, né, no depoimento. Que ofereceu uma outra coisa? Isso foi numa outra coisa. Isso foi um outro. Ele ofereceu 2 vezes o indulto. Ele ofereceu um indulto no caso do hackeamento da urna e depois, daqui a pouco, a gente vai estar falando sobre qual foi a questão do outro indulto. Aí teve o relatório do Ministério da Defesa. A gente tem um videozinho também dele. O João, pode soltar. Uhum. Militares. Esse relatório que estou com ele aqui, que veio do Ministério da Defesa e foi encaminhado ao TSE. Você teve conhecimento dele, leu e viu que foi fruto da sua orientação. Eu apenas não digitei, mas foi eu quem fez ele, porque tudo que consta nele foi Muito orientado por mim. Que o Ministério da Defesa soltou, dizendo que as urnas não eram confiáveis, que tinham vulnerabilidades. E, segundo o Delgatti, ele praticamente montou a argumentação do Ministério da Defesa. Ele teve 4 reuniões. Oi? Só não digitei. Segundo ele, eu só não digitei. Ele teve 4 reuniões do Ministério da Defesa, segundo ele. Inclusive, na primeira, ele entrou pela porta dos fundos. A coisa é muito sinistra, né? Todo o processo é subreptício mesmo. Eles conspiraram para dar um golpe. Isso, para mim, fica muito claro. Isso é uma conspiração, tudo escondido, tudo mocosado, entrando pela porta dos fundos, se encontra num local público. Aliás, tem uma passagem interessante aí da própria Damares. Ele diz que o Walter, a uma certa altura, diz que se encontrava com a Zambelli num restaurante, aí a Damares intercede, dizendo assim: poxa, mas você está mentindo desde o princípio, você fala que é um restaurante. Acabaram de revelar aqui na CPMI que foi no McDonald's. Pois é, na CPI, falando do McDonald's, ele falou no depoimento dele que foi um restaurante chamado... Não classifica o McDonald's como restaurante, né? Por isso que não deixa de ser um restaurante, né? Você tem que ver qual é o nível que você caiu, né? Apresenta como restaurante. E fora que isso não é exatamente do que está se falando, né? Quer dizer que é muito mambembe, né, cara? Encontrar no McDonald's, né? É sempre muito esquisito. Essa história é toda muito esquisita, né? Depois o Delgatti, ele fala da história do hackeamento. Ele foi preso exatamente por causa dessa história, né? Ele hackeou o CNJ para tentar forjar um mandado de prisão contra o Bolsonaro, contra o Alexandre de Moraes. E aí ele faz até uma piadinha. Roda também esse VT aí que a gente tem aqui na agulha, o João. Porque à época o ministro dizia que era inviolável, que tinha aquela segurança, então uma forma de mostrar a fragilidade seria o quê? Eu invadindo e despachando, como se fosse o ministro, com o token dele, a assinatura dele, um mandado de prisão contra ele mesmo. Inclusive no final eu falo, publique-se, intime-se e faça o L. Gente, eu já tinha escutado essa história, mas olha, eu vou confessar a você. Fico imaginando o Xandão, né? Passando contra ele mesmo. É uma falta de ridículo, né? Mas não é, acontece. Eles engendram este raciocínio todo, essa operação toda, para no final produzir um documento do Xandão contra o próprio Xandão. Nisso que eles querem se basear. É assustador o nível de sandice. Pois é. Quer dizer, ninguém mais pode, eventualmente, agir contra o ministro da Suprema Corte, a não ser o próprio ministro da Suprema Corte. Que tipo de raciocínio é esse? Não, é tudo muito esquisito, cara. É tudo muito... Sei lá, a impressão que me dá é que eles chamaram organizações tabajara para poder montar um golpe, entendeu? Assim, Mas alguém disse hoje, eu acho que foi até na própria CPI, Jandira Fegali,
Jandira Fegali fez essa observação, não sei se esse ponto você assistiu. Ela falou, olha, eu só não vou dizer que é muito organizações Tabajara, porque eu tenho muito respeito pelas organizações Tabajara. Eu sou muito divertido. Cara. Quer dizer... Mas, não, aí se você lembrar... chega... Fala, se lembrar aquele lugar onde eles queriam vender os relógios, que eles chegaram a tentar, não sei, em Miami, um dos lugares lá que... Vocês viram isso? Teve até uma entrevista, que era um barbudão dentro da loja e tal. Cara, aquele lugar é tipo um lugar que você não para para não ser assaltado. É pawn shop, né? Aqueles pawn shops de receptação de produto roubado. Tipo, pô, muito doido. Receptação de muamba de primeira linha. Mas tá no nível, né? Tá no nível da tá no nível dessa camarilha, assim, com certeza. E aí você chega, para mim, a cereja do bolo, né? Que é o Bolsonaro. O tal telefonema. Foi isso. A história foi que a Zambelli marca com ele, fala assim, olha, vem um motorista te pegar. E leva esse cara para a beira da estrada, pega a Anguera, em São Paulo, né, a rodovia em Anguera, eles param num restaurante, segundo o Delgatti, no depoimento, um restaurante chamado Frango Assado. Aí a Zambelli... Uma rede no interior de São Paulo inteiro. Aí... Tinha no Rio? Tinha, quando era moleque. Aí é o seguinte, nesse encontro, a Zambelli pega um celular novo, pega um chip, enfia o chip no celular, diz com um número, entrega o celular pro Delgatti. É coisa de Breaking Bad, né? Olha, vamos usar esse celular uma vez, quebra e joga fora. É um burner. É um burner, né? E aí entrega esse celular para o Bolsonaro, entrega o celular para o Delgatti, na linha está o Bolsonaro, e o Bolsonaro dizendo o seguinte, olha, a gente conseguiu plantar uma escuta, um grampo no Alexandre de Moraes. A gente... Quem plantou foram agentes estrangeiros, segundo o Bolsonaro. E a gente quer saber se você pode levar a culpa por isso. Se você assume essa pemba. Se você assume essa pemba. E aí é nesse momento que o Delgatti fala que assumiria, e ele fala, você fica tranquilo, porque se alguém te prender, se um juiz te prender, eu mando prender o juiz. Ha, ha, ha. Segundo ele termina com uma risada. Roda o vídeo aí. Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato realmente. Rapaz. Uma perguntinha que de repente vocês sabem, eu não sei. Ninguém pensou em saber quem é esse cara? Ou contratou mesmo assim? Um cara que, de certa maneira, trabalhou para a Vaza Jato? Não tem mais hacker no Brasil? Pois é, porra, esse hacker tinha que ser o mesmo. Por isso que eu acho essa história muito esquisita, cara. Eu tenho todos os pés atrás para esse Delgatti. Apesar do serviço que ele prestou ao país, entendeu? Em desmascarar o Sérgio Moro e aquele bando lá, aquele bando de pilantras da Procuradoria-Geral da República, os procuradores, seu Dallagnol e Caterva. Esse cara não é honesto. Esse cara tem problemas sérios. Ele conta a história dele. Ele foi abandonado cedo por pai e mãe. Cresceu, segundo ele, sem apoio paternal. E foi preso por tráfico de drogas. Ele usava... Sim, mas tráfico de drogas, como assim? Né? Porque ele usava drogas prescritas por médicos. Ele tem problemas de ansiedade, ele tem problemas mentais. Inclusive, acho que ele passou um tempo numa clínica, né? Isso em nada desmerece ele. Ele diz que, inclusive, ele foi perseguido por esse promotor, e quando ele viu a oportunidade de se vingar do sistema,
ele hackeou os telefones dos procuradores, do Sérgio Moro, e expôs essa operação da Vaza Jato, né, que se tornou a Vaza Jato, que acabou acarretando na suspeição do Moro. A gente sabe dessa história toda. Agora, é engraçado ele dizer o seguinte: ele procurou a Carla Zambelli nesse hotel, ele encontrou a Carla Zambelli nesse hotel, tirou uma foto com a Carla Zambelli, passou o telefone. Ele disse que estava precisando trabalhar, que estava sem dinheiro. Ele tem pensão para pagar, pendurado de grana. A Zambelli, inclusive, acho que adiantou 3 mil para ele. Depois parou de adiantar, porque as contas dela foram bloqueadas naquele processo todo da Kate Marrone, toda aquela história que a gente acompanhou durante a campanha presidencial ano passado. E depois ela conseguiu levantar 40 mil reais. 40 mil reais eu acho que, segundo ele, em espécie, né? Porque também não podia ter conta bancária, não podia ter Pix. A coisa é muito subterrânea, né? Se você pode colocar várias coisas que ele falou em dúvida, não tem nenhum problema. Eu acho até que do ponto de vista quem está do outro lado tem que realmente questionar algumas coisas que são muito mal contadas, entendeu? Mas tem uma questão aí que não se discute. A PF está investigando também. Não, o FBI está investigando. O FBI está investigando as joias, não está investigando. Pois é. Não, é tanta coisa, tudo meio complicado. É tanta investigação que a gente confunde. O FBI não está. Nessa, o FBI não está. Mas a PF, a Polícia Federal, está preso. Então, eles, muito provavelmente, eles não vão permitir que esse cara faça uma delação premiada sem conferir, sem confirmar várias coisas. Hoje mesmo, o Bolsonaro produziu uma prova contra ele, confirmando que houve essa reunião no Palácio da Alvorada. E a matéria da Veja traz essas fotos, né? Traz a cronologia dessa reunião. Por que ele teria uma reunião com o hacker? Né? Pois é. Se não tivesse nada a ver com isso. A própria Zambelli, ela fala numa hora que a gente tentou ver se a gente conseguia trabalhar nesse site, mas não deu certo. Ela fala isso com todas as letras. Ela fala isso com todas as letras. Então, eu acho que assim, a gente vai saber o que a PF vai apresentar, o que bate ou não com essa narrativa dele hoje. Eu acho que vai bater muita coisa. Assim, talvez a parte mais fantasiosa dessa história, eu assistindo ao depoimento dele, a parte que eu achei mais esquisita foi essa história do encontro na estrada, com celular, com chip. Eu não deu para entender. Pô, se ele já tinha se encontrado numa reunião com o Bolsonaro, por que ele não se encontraria novamente? Estou dizendo que eu tenho dúvidas em relação a isso. Mas eu não duvido. Ao mesmo dá para questionar. Agora, ao mesmo tempo, eu não duvido de nada. E eu vejo como algo muito claro que o Bolsonaro tenha procurado ele e perguntado para ele se ele sabia hackear, se ele poderia hackear uma urna eletrônica para provar que a urna não era confiável. Porque ele falou isso numa reunião com os embaixadores, pô. Né? Ele vem batendo nas urnas. Assim, nada mais lógico do que um cara que quer desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro procurar um hacker para desmoralizar esse sistema eleitoral brasileiro.